Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre herpes zoster. E a minha convidada é a doutora Juliana Oliveira da Silva. Ela é infectologista hospitalar pela Unifesp, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e do Centro de Vacinação do HCOR e tem MBA em Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Juliana, Ju, querida, nossa amiga lá do HCOR, prazer te receber no podcast para a gente falar desse assunto que hoje todo mundo está sabendo um pouco, porque está cada vez mais, né, assim, divulgando, apesar da gente não ter ainda uma cobertura vacinal no SUS, mas a gente precisa falar de herpes zoster, né? Cristina, obrigada, é um prazer estar com você e sem sombra de dúvidas é um tema muito importante, onde a gente vai trazer atualizações e conceitos que são necessários também para esclarecer toda a população e prevenção, que é claro que a gente vai estar direcionada a nossa discussão. Tá ótimo. Então, Ju, para a gente começar, o que é a infecção pelo herpes zoster? Herpes zoster é a reativação, é uma infecção viral que a gente fala, por reativação do vírus que causa a varicela, a catapora. É o famoso cobreiro, Cris. Que verdade. Nada mais é do que a reativação do vírus que a gente entrou em contato geralmente na nossa infância. E esse vírus tem a capacidade de ficar latente, dormindo nos nossos nervos e por alguns motivos em específico, ele pode vir a causar essa infecção que acomete a pele, com lesões bolhosas, principalmente na idade adulta, acima dos 50 anos. E o que faz ele aparecer? Assim, o que favorece o surgimento dessa infecção, assim, que ela vem com tudo? Isso é interessante, Cris. A reativação desse vírus que causou a catapora, a varicela, lá na nossa infância, está muito relacionada com uma alteração do nosso sistema imunológico, da nossa imunidade. Então, quando a gente começa na idade adulta e começa a avançar na idade adulta, o nosso sistema imunológico, a partir dos 50 anos, ele passa a sofrer alterações e isso faz com que ele seja menos efetivo, associado a alguns fatores, algumas doenças de base, algumas comorbidades que a gente fala, como diabetes e outras causas de imunossupressão, doenças neoplásicas, que são os cânceres, os tumores hematológicos ou tumores sólidos, a gente associa fatores para que esse vírus reative em um momento onde o nosso sistema imunológico passa a sofrer uma deterioração também. Porque assim, a gente também tem essa questão do estresse, né, Ju? Assim, o estresse baixa a nossa imunidade e aí a coisa também acontece, não é? Exatamente. A gente vê paciente internado. Uma vez uma paciente minha estava internada por uma questão cardiológica e começou com uma dorzinha assim na região do bumbum e passou um pouquinho apareceu as vesículas, né? E aí é aquele estresse de estar internado por uma investigação de qualquer coisa que seja, cardiológico, uma suspeita de um câncer, o que ativa, né, o estresse. Gerando isso tudo também é um ponto bem importante, né? Exatamente, Cris. Não são só alguns fatores como comorbidades. O próprio estresse é associado a algumas situações específicas, como você falou. Estresse de qualquer etiologia, Sim. de qualquer natureza. Por si só, pode ser um fator importante para a reativação nesse vírus em pessoas com mais de 50 anos. E é interessante a gente falar também, Cris, que entre os fatores de risco, que a gente falou de doenças, de comorbidades, de estresse, mas a gente tem que lembrar que hoje a gente também oferece muitas medicações para os nossos pacientes, para a nossa população, e algumas medicações também estão relacionadas a favorecer a alteração da imunidade e, com isso, também ser um fator predisponente para a gente reativar esse vírus causando essas lesões na pele bolhosas, que é o herpes zoster. Olha que interessante. E que tipo de medicamento, assim, você poderia
falar alguns aí para ver se o pessoal, né, fica atento também a isso, né? Exato. Hoje a gente tem muitas doenças reumatológicas, doenças do trato gastrointestinal que são tratadas e que causam alteração da imunidade. Então, alguns imunobiológicos estão relacionados também à reativação do vírus da varicela zoster. Porque assim, a gente sabe que as pessoas que têm doenças autoimunes, elas vão usar esses imunossupressores, então potencialmente estão mais propensas, né? Pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, quimioterapias, radioterapias, né? E até esses imunobiológicos que são usados, né? Nesses tratamentos que hoje tem muitos tipos, né? Exato, Cris. Então, o que eu acho que é importante a gente ressaltar? Com o nosso amadurecer do sistema imunológico, ele fica um pouco mais frágil e quando a gente associa alguns fatores como a idade acima de 50 anos, estresse, medicamentos e essas doenças que a gente cada vez mais também está se deparando, as doenças oncológicas, é importante a gente lembrar que diante desses fatores e a gente começar com uma dorzinha na pele, que depois surge algumas lesões que são características, tem que pensar no diagnóstico de herpes zoster. E geralmente, quantos dias, assim, para começar uma dor e depois aparecer o famoso cobreiro, né? Isso é variável, Cris. O que a gente sabe é que entre os sintomas e os sinais da herpes zoster, o clássico, que são as lesões bolhosas, elas só aparecem depois de um período onde a pele daquela determinada região fica mais sensível. Então, é comum você ter dor em um determinado local do corpo, ardor, formigamento, até o mal-estar geral pode acontecer, febrículas e em seguida a gente pode ter em determinadas partes do nosso corpo, geralmente metade de partes do nosso corpo, no rosto, na face, nos braços e no tronco, depois desses sintomas podem aparecer essas lesões bolhosas. E não tem uma característica de quantos dias, só para você ter uma ideia, Cris, o que é comum são as lesões aparecerem depois dessas manifestações de dor, formigamento, ardor, vermelhidão no local. Mas tem pessoas que não têm as lesões, nada disso. Exatamente. É mesmo? Ela tem a manifestação da dor, do formigamento, onde a gente vai ter que ter muita suspeição clínica, difícil, muita né, suspeita esse diagnóstico clínica. É difícil. Porque o de bater o olho assim, que a gente fala, não, é zoster. É o clássico. Você olha assim, você fala, é zoster. Uma vez eu tenho um paciente que ele é cardiopata, ele começou com uma dor lombar, tava até na praia, e a filha dele me mandou mensagem, ele foi no pronto-socorro, tomou um anti-inflamatório, e falou, doutor, uma dor. Depois veio as lesões na região. E é importante também explicar para o pessoal que ele tem uma área, né, assim, o que a gente chama de dermátomo, né? Assim isso. que ele aparece. Como é que... Explica direitinho, você que entende. Você isso, que é Cris. expert aqui. Como esse vírus ele é uma reativação em uma região que acomete nervos, eles respeitam uma faixa de manifestação que é a metade do nosso corpo, que pode ser em qualquer local. Metade do rosto, metade do tronco, metade do braço, metade da perna, ou seja, não é comum a gente ter a manifestação generalizada dessas lesões, porque como é uma reativação de um local onde o vírus está dormindo ou estava inativado, dormindo, latente, ele vai seguir o trajeto do nervo que respeita a terminação nervosa de um dermátomo. Então, é comum você ter a lesão ou a dor, o formigamento, antecedente à lesão bolhosa, antes da lesão aparecer esses sintomas, mas eles aparecem respeitando a metade, localizado. Exato, determinado local do nosso corpo. Entendi. E assim, por isso que é a partir dos 50 anos que é recomendado vacinar, né? Mas com algumas ressalvas. Porque se você também tiver pessoas com baixa imunidade mais jovem, ela também pode, né? Ela é recomendado que ela tome a vacina, né? Exato. A gente sabe que a herpes zoster pode se manifestar em qualquer idade, principalmente acima dos 18 anos, quando a gente associa alguma imunossupressão.
Mas a partir dos 50 anos é tão frequente, é tão característico a ocorrência. Por exemplo, Cris, acima dos 80 anos, hoje a gente pode falar que 1 a cada 2 pessoas vai ter herpes zoster. Olha aí, gente, tem que vacinar. Acima dos 50 anos, 1 a cada 2 pessoas vai ter herpes zoster. Uma estatística muito alta. É uma estatística alta e por isso que a gente fala de vacinação. Como a vacina está recomendada para uma faixa etária específica, é importante a gente trazer o porquê, já com isso tudo que a gente ressaltou. Tá. Como a manifestação se faz com mais frequência acima dos 50 anos, essa vacina que nós temos hoje disponível, ela é recomendada pela Sociedade Brasileira de Imunizações às pessoas que têm mais de 50 anos e com comorbidades, principalmente imunossupressão. E uma coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, se eu tive um herpes zoster, depois de quanto tempo eu posso tomar a vacina? Isso é uma coisa importante. E é uma pergunta frequente. Não tem hoje uma ressalva desse período entre a doença, herpes zoster, e o tempo da vacinação. A Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, ela recomenda que a gente espere 6 meses entre a doença e a vacinação. Mas a gente pode considerar que depois da ocorrência da doença, já na fase de cicatrização e tudo mais, quando a doença não está ativa, a gente não pode ou a gente não perde a oportunidade vacinal. Então, se é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de acesso a um centro de vacinas e está naquele momento, num período inferior a 6 meses, a gente pode vacinar porque não tem esse prazo que é obrigatório entre doença e vacina. Recomendação da SBIM a partir de 6 meses da doença, mas a gente pode oferecer a vacina e aplicar a vacina desde que a pessoa não esteja com lesões ativas de herpes zoster para a gente não perder a oportunidade vacinal. E assim, essa vacina que atualmente é a que se faz, ela é de vírus morto, né? Isso. Porque, pessoal, a gente tem 2 tipos, né, de vacinas. Aquela de vírus vivo atenuado, que se você tiver com uma imunidade baixa, você tomar a vacina, você pode ter a doença. Isso. E do vírus morto não, né, Ju? Importante isso que você está trazendo, Cris. Existia uma vacina contra a herpes zoster chamada de Zostavax, que era uma vacina de vírus atenuado, que é o vírus enfraquecido, mas vivo. E essa vacina, ela tinha uma ressalva também não só da idade, mas também ela não poderia ser feita em pessoas que tivessem ou que tenham qualquer tipo de imunossupressão, porque a gente pode ter a doença pós-vacinal, já que ela é de vírus vivo atenuado. De alguns anos para cá, a gente já tem disponível uma outra vacina, que é uma vacina de vírus inativado, ou seja, o vírus completamente morto. Continua com a recomendação de ser acima de 50 anos, mas já é uma vacina que pode ser realizada em pessoas com imunossupressão, inclusive transplantados de órgãos sólidos, transplantados de células oncohematopoéticas. A gente só respeita o período do transplante e a realização da vacina, e pode ser realizada inclusive em pacientes com doenças oncológicas em quimioterapia, respeitando também um período específico do tratamento para que a gente não vacine em um momento de extrema imunossupressão, para que a vacina seja mais ativa, seja mais eficaz. E assim, o grande problema hoje ainda é o custo, né? Não está disponível no SUS ainda, né? Essa vacina é uma vacina, essa que a gente está falando inativada, ela é uma vacina que ela tem o seu custo, sim, considerável, disponível hoje nos centros de vacinação particulares, nas farmácias também, mas a gente tem uma boa notícia que o nosso Programa Nacional de Imunização está incluindo essa vacina no calendário para as pessoas com mais de 50 anos e que têm imunossupressão. Ela é uma vacina que hoje tem o seu custo, são necessárias 2 doses com essa vacina de vírus inativado com intervalo de 2 meses no geral, mas que tem o seu custo considerável, mas que pelos benefícios, Cris, se a pessoa tiver condição, ela deve fazer. É um presente que a pessoa se dá. Em média, quanto cada dose? Assim, eu sei que varia de lugar para lugar, mas em média, só para o pessoal saber. Em torno de R$650 a R$800, variando a dose dessa vacina. Tá. Dessa que a gente está falando inativada. E você sabe dizer se tiver
pedido médico, se alguns convênios têm uma participação de reembolso, Alguns convênios têm, têm. Cris, não são todos, mas alguns convênios trazem essa possibilidade de um reembolso, se não for o total do valor, mas pelo menos parte do valor que foi desembolsado pela vacina. Eu, às vezes, falo assim para meus pacientes, olha, se a sua mãe e seu pai não puder, e vocês puderem, dê de presente. É isso. Né? Junte e dê para os pais, os irmãos pagam a vacina para o pai e para a mãe, porque aí todo mundo paga um pouquinho, né? Porque são mais propensos. Se a gente for considerar, por exemplo, eu vou fazer 50 anos esse ano. Se eu não puder tomar, mas se minha mãe ou meu pai tiver que tomar, né? Tem uma prioridade, porque já tem uma imunidade, tem 75, 80 anos, é diferente. Né? Isso, então, assim, mas é o que você falou, é um investimento. E com o avançar da idade, maior a ocorrência, maior a incidência. Você falou que 1 em cada 2, né? Isso. É muito alta a estatística. É muito alto. E quando a gente fala, porque eu falo, gente, não vale a pena correr o risco de ter zoster. Eu tenho um paciente que ele tem 80 anos e ele teve um aqui assim, na testa, na cabeça. Gente, ficou mais de 6 meses com uma dor. Porque, vamos falar um pouquinho das complicações. Porque, assim, o tratamento em si, né, Ju, é mais sintoma, assim, medicamentos para dor. E você toma algum medicamento específico para zoster? Importante isso, Cris. A gente falou na definição que herpes zoster é uma reativação de um vírus que causa lesões na pele e que tem um curso, essa doença, essa manifestação. E existe tratamento, sim, principalmente no sentido da gente diminuir as complicações que estão relacionadas à ocorrência dessas lesões na pele. Uma vez que as lesões surgirem na pele, ela vai ter o seu curso de 5 a 7 dias, com essas lesões bolhosas que se transformam em crostas, que deixam aquela cicatriz também ali logo após a ocorrência da infecção. Mas como se trata de uma infecção que está comprometendo e acometendo o nervo, uma das maiores complicações dessa infecção é aquilo que a gente chama de neuralgia pós-herpética. E o tratamento em si, quando a gente identifica a herpes zoster, tem muita correlação para a gente tentar reduzir a neuralgia pós-herpética. Então, diante de uma infecção pelo herpes zoster, a gente inicia antiviral na tentativa de reduzir as complicações, principalmente essa que é incapacitante, que é limitante, que tira a pessoa das suas atividades habituais do dia a dia, que é essa dor que acontece depois da resolução dessas lesões bolhosas. É como se o nervo ficasse inflamado por um período longo, né? Uma neurite, uma inflamação que vai persistir. E assim, esse paciente meu, ele sofreu muito, assim, ele ficou meses tomando analgésicos dor de nervo fortes. É difícil e geralmente necessita de medicações fortes e combinadas, inclusive. Exatamente. E assim, é paliativo, porque parece que você tem que esperar o curso, né? Que pode durar até mais de 6 meses, não pode? A neuralgia tem eventos relacionados já com duração maior do que 1 ano. Então, elas podem durar semanas, meses, 6 meses e até mais de 1 ano. Esse meu paciente foi no mínimo 6 meses, que ele teve no final do ano e até julho ele continuou, ele tinha muitas dores. E com medicações, como você falou, que são fortes, que têm seus efeitos da sonolência, ou seja, a gente precisa identificar, tratar quando ela acontece, mas principalmente prevenir para a ocorrência desses eventos, que é isso que a vacina traz. Até porque, né, Ju, a maioria desses pacientes idosos que vão ter a herpes zoster com mais frequência, eles têm outras patologias, tomam vários medicamentos, então você tem que colocar mais medicamentos nesse corpo, interferindo em algumas doenças já que ele trata, questões gástricas, é muita coisa. Então você vai aumentando essa farmácia com interação medicamentosa, então só complica a vida desses pacientes mais suscetíveis, né? Então... E prevenção, Cris, com vacina, a gente está falando tanto na prevenção da ocorrência do herpes zoster, essas vacinas têm uma eficácia considerável para prevenir que eu tenha a infecção pelo vírus varicela zoster, mas elas também já têm demonstração que elas reduzem a chance de complicações mesmo se eu tiver, como redução dos eventos de neuralgia pós-herpética. Porque pensa, se você vai ter a vacina,
vai ser menos agredido, né? Assim, para o pessoal entender, né? Você já vai ter uma certa defesa quando a coisa acontecer, né? Então, não vai ser tão agressivo, né? Exato, a gente tem episódios que podem acontecer, mas que não são tão... são mais brandos e com isso mais leves em redução, inclusive, em relação, inclusive, a essas complicações. E eu acho que a gente precisa mesmo saber de tudo isso, porque nós cardiologistas, a gente é o clínico do paciente, né? E então, assim, eles querem saber se a gente autoriza a tomar vacina, o que a gente acha. Então, eu acho que a gente tem que ter essa informação. E aí, puxando aqui pro meu lado, né? Essa questão do herpes e o coração. Porque de um tempo para cá tem algumas coisas nesse impacto aí que eu te confesso que eu não fui a fundo ainda sobre isso, mas sei que tem alguns estudos, algumas coisas em relação a risco cardiovascular após infecção com herpes zoster. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque você entende do assunto como ninguém. Cris, duas coisas que eu vou ressaltar. A primeira que você falou, inclusive, sem sombra de dúvidas, o nosso paciente vai buscar a vacinação quando o seu médico, aquela pessoa que ele tem confiança, recomenda a vacina. E por isso esses espaços para a gente discutir são importantes, porque a gente tira dúvidas, reforça alguns conceitos que a gente tem da importância da prevenção através da vacinação e estimula nossos pacientes com o conhecimento que a gente tem. Agora, você trouxe algo que é importante, vários estudos hoje observacionais, mas já são estudos, inclusive, que foram demonstrados agora no último Congresso Europeu de Cardiologia, a importância que a vacina tem para a prevenção de eventos tromboembólicos e redução de eventos cardiovasculares. Por quê? A gente já sabe que quando o herpes zoster se manifesta, a partir do momento da ocorrência dessa infecção viral, há uma inflamação dos tecidos e uma inflamação dos nossos vasos sanguíneos com remodelação arterial. E isso está relacionado à ocorrência de eventos tromboembólicos pós-herpes zoster. Então, já tem estudos que mostram que pós um evento de herpes zoster, nós temos maior incidência de infarto agudo do miocárdio e maior incidência de acidente vascular cerebral. E a vacina, portanto, é uma estratégia de prevenção, já que ela tem uma eficácia em reduzir e prevenir a doença, a ocorrência de herpes zoster em até 60%. Pois, gente, 60% é muita coisa, né? E assim, quando a gente fala de doença cardiovascular, cada vez mais a gente sabe dessa base inflamatória da doença cardíaca, pessoal. Então, muitas vezes, a pessoa não precisa ter uma placa de colesterol que obstrui 70% da luz do vaso, por exemplo, 80%, e pode ter só um vaso inflamado, favorecendo lá o depósito de gordura, mas de forma menos significativa, mas a pessoa pode infartar com 30% de uma placa de 30%, porque a inflamação favorece essa instabilidade de placa e pode acontecer um infarto, mas a gente sabe que existe um mecanismo de infarto que não tem obstrução coronariana nem pequena, né? Que é por disfunção da parede, por alteração na parede do endotélio, relacionada à inflamação, como você está falando. E cada vez mais a gente tem estudado isso, e nós lá do grupinho das mulheres, lá do HCOR, né, do grupo de estudo de cardiologia da mulher, com a doutora Ieda e várias colegas, a gente tem estudado muito essa fisiopatologia, pessoal, o funcionamento do infarto na mulher, que é mais frequente esse mecanismo de infarto sem obstrução coronariana, ou uma obstrução não tão significativa, abaixo de 50%. Então, vejam vocês o quanto que isso traz aí, essa explicação que você falou, é a base da doença cardiovascular, né? De inflamação da parede do vaso, que é o endotélio, porque toda infecção vai gerar uma inflamação sistêmica, né? Assim, mais ou menos agressiva, mas é o que você falou, favorecendo aí naquelas pessoas que têm alguma predisposição, né? Já são muitas vezes hipertensos, já tem diabetes,
Então, muita coisa relacionada a isso também. Então, tá aí a explicação nesse contexto. Juntamos aqui a cardio e a infecto para poder explicar bem. E em termos né? de números, Cris, para você ter uma ideia, a gente sabe hoje que 30% da população acima de 50 anos vai ter herpes zoster. Olha isso. E quem é vacinado acima de 50 anos, essa vacina reduziu em até 16% o risco da ocorrência desses eventos que a gente está falando. Olha isso. Tanto infarto quanto acidente vascular cerebral. Não, eu acho que assim, essa explicação e esse dado é muito relevante, porque eu falo que a gente ter o conhecimento, a gente vai agregar para o paciente essas informações, porque muitas vezes eles têm receio e a vacina é cara, ele, não vou tomar, deixa para depois. E aí depois que acontece, já aconteceu. Aí vem todas as complicações, tudo que... E você vai ficar ali tratando um problema por longo tempo, né? E dor é uma coisa limitante. Porque quem tem dor tá triste, fica deprimido, não se movimenta, né? Compromete a mobilidade, o bem-estar. Já viu alguém com dor rindo? Não tem. As pessoas ficam tristes, ficam desanimadas. Então, isso acaba trazendo uma reação em cascata, em cadeia, de várias coisas que vão comprometer a qualidade de vida desse idoso, desse paciente, dessa mulher, enfim, né? De forma impactante, né? Sim. Cris? Tira do convívio social, tira do convívio profissional, ou seja, essa cascata toda traz consequências que são realmente impactantes. Olha, Ju, sobre as coisas que eu tinha pensado aqui em te perguntar, eu acho que eu acabei te abordando aí tudo que eu tinha pensado em relação às dúvidas das pessoas, né? Porque elas escutam na televisão e vacina cada vez mais, né? A gente sabe da importância das vacinas. A gente teve muitos problemas com essa questão de vacina, com a Covid, né? Porque foi uma vacina que também teve que vir rápido, né? Sim. E outras vacinas que já tem todo um histórico. Então, assim, muita gente começou a questionar também vacina de forma geral, né, Ju? Então, eu acho que a gente tem que trazer essa informação, porque a gente que acompanha paciente que tem herpes zoster, não vale a pena. Né? E só resgatando um pouco disso que você traz, Cris, a gente passou por um período, sim, e ainda convivemos com as fake news em relação às vacinas, que tem um impacto muito negativo ainda sobre a estratégia e a aceitação da vacinação da população. Mas nós estamos muito seguros como profissionais das vacinas que a gente tem hoje disponíveis como estratégias de prevenção de doenças que têm esse impacto todo, por exemplo, como varicela zoster, como herpes zoster que a gente está conversando. Então, tirar dúvidas, perguntar para o médico, ir atrás de fontes e de informações seguras. Sim. É um papel que a gente estimula e a gente tem profissionais que são capacitados, sim, para responder essas dúvidas e superar um pouco das consequências que a gente vive hoje por conta das fake news. Em relação às vacinas, que nós tivemos extremas discussões por conta de várias situações, vacinas, como você mesmo falou, tiveram que vir rapidamente num momento de pandemia, mas que tinham as suas bases sólidas já construídas anteriormente. A gente tem segurança e eficácia de todas as vacinas que a gente recomenda, nosso Programa Nacional de Imunização, a Sociedade Brasileira de Imunizações, o CDC como órgão internacional também, outros órgãos internacionais que trazem segurança, principalmente para a prevenção de doenças e promoção de saúde, que é o nosso principal objetivo. Porque a gente, por exemplo, os nossos pacientes estão cada vez mais idosos, né? Então, por exemplo, um paciente que tem uma gripe, né? Se isso arrasta, ele vira uma pneumonia, aí ele interna, porque ele descompensa o diabetes, o problema cardíaco, ele altera toda a dinâmica do coração. Então, assim, isso vai acontecendo. Então, a gente tem lá as indicações, mas eu acho que a gente conhecendo, a gente pode orientar melhor os nossos pacientes e trazer cada vez mais essas dúvidas que sempre aparecem, baseados na ciência, no conhecimento dos especialistas, de quem estuda isso e sabe o que está falando, e
presencia situações, né, que a gente fala, poxa, podia ter, né? É igual quando a gente fala, não, toma um remédio, porque vai acontecer isso, ou muda seu estilo de vida, né? Porque sempre prevenir é melhor do que remediar. Já tá o ditado antigo, mas é assim que funciona, né, Ju? E no contexto que a gente vive hoje, Cris, você contextualizou muito bem. A nossa população cada vez mais acima de 50 anos está prevalecendo. Junto com essa idade, algumas doenças hoje que são tratadas e acompanhadas por especialidades que necessitam de medicamentos que podem comprometer o sistema imunológico, ou seja, as doenças diversas têm o seu tratamento, têm o seu controle com medicações que são muito específicas, que são extremamente eficazes, talvez às custas de alteração da imunidade, e por conta disso a gente tem que ficar cada vez mais atento daquilo que a gente sabe que pode acontecer, por estudos epidemiológicos, por fatores que a gente sabe que a gente já tem histórico anteriores de exposição, por exemplo, a esse vírus. Entre nós aqui, quem não conviveu com a catapora, Cris? Nossa Senhora! A vacina contra a catapora, ela foi bem posterior também a essa população que hoje tem 50 anos ou mais. Sim. Então, a gente vive uma população hoje que tem todos os fatores, que teve contato com a catapora. Ou seja, é uma incidência muito alta mesmo, e que a gente, conhecendo e sabendo das medidas que a gente pode trazer para a população, para a prevenção dessas complicações, a gente precisa estimular essas prevenções e essas medidas. Lá em casa são 4, só minha irmã que não pegou. Pegamos tudo junto com a catapora, aí tomava aqueles banhos lá, de permanganato, aquele banho roxo lá, né? Que era uma moda aquilo, né? Exato. Mas é isso, então assim, quem teve tem que ficar alerta. Fez 50 anos, gente, tome a vacina. E se você tem menos idade, mas tem alguma condição que diminui sua imunidade, converse com seu médico. Essa é a nossa recomendação, né, Ju? Exato, porque a vacina que a gente tem disponível hoje, ela pode ser oferecida para quem tem mais de 18 anos e imunossupressão, já com episódios de ocorrência de herpes zoster. Perfeito. Ju, queria te agradecer, porque nosso tempo aqui está acabando, mas eu acho que a gente falou tudo o que precisava. Não sei se tem mais algum ponto que você queria falar. Acho que não, acho que a gente foi bem, de uma forma certeira e ampla no contexto da definição, mas principalmente das estratégias que a gente pode trazer de prevenção. Perfeito, querida. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, por nos brindar com informações tão importantes e por todo o seu conhecimento e disponibilidade de estar aqui comigo. Eu agradeço a oportunidade. Gente, então é isso. Ficamos aqui. Até o próximo podcast.